Saudações a todos que assistem este vídeo. Então, para hoje temos integrais indefinidas. E vamos ver alguns métodos de integração, começando pelo método de substituição e introdução no diferencial. Estes dois métodos, método de substituição e de introdução no diferencial, têm o mesmo conceito, mas são praticamente diferentes. Então, para algumas pessoas, o de substituição pode ser mais conveniente, para outras, o de introdução no diferencial é que pode ser mais simples de aplicar. Então, vamos ver os dois e cada um vai fazer o seu juízo, né? Vai escolher ou julgar qual método é mais confortável para essa pessoa. Então, vamos começar aqui pelo método de substituição, né? Como o nome sugere, substituição é substituir algo por outra coisa, né? Vamos aqui, vamos escrever como é que a integral apresenta-se. Então, a integral apresenta-se pelo sinal de integração, a função integranda, o sinal de diferencial, e isso é igual à integral. Então, temos aqui o sinal de integração, temos aqui a função integranda, temos aqui o sinal de diferencial e temos aqui o resultado, que é a integral. Então, como podemos ver aqui, esta integral depende de x. Então, substituir, neste caso aqui, é trocar a variável independente, que é x. Como faremos isso? X passa a ser uma nova função que depende de uma outra variável, por exemplo, t. Então, esta é a substituição que nós temos que fazer. Atribuir a x uma nova variável, ou uma nova função que depende de uma nova variável. E, assim que substituirmos o x, o diferencial de x também tem que ser mudado. Então, vamos diferenciar aqui a parte esquerda. De igual forma, vamos diferenciar a parte direita. Como sabemos que diferencial é derivada, vamos colocar aqui derivada de φ em função de t, e depois o sinal de diferencial, d de t. Então, x passa a ser φ em função de t, e d de x passa a ser este diferencial aqui. E assim fazemos substituição no i. Então, como é que ficará o i? I passa a ser integral de f, não de x, mas de uma função aí qualquer que depende de t. E d de x passa a ser φ derivada d de t. Então, saímos daqui de uma função ou de uma integral em ordem de x para uma integral em ordem de t. Então, isso é que é substituição. Então, para que é nos útil a substituição? Existem integrais imediatas. Por exemplo, integral de cosseno de x, d de x. Integrais imediatas são integrais que nós podemos integrar aplicando diretamente, aplicando de uma forma elementar uma regra da tabela. Por exemplo, integral de cosseno de x, olhamos para a tabela, comparamos, associamos logo a uma integral já lá tabelada, que é a integral exatamente de cosseno de x, que dá seno de x, como é integral indefinida, mais c. Então, assim já integramos. Agora, se tivermos uma integral de cosseno, não de x, mas com um argumento complexo ou composto, 3x mais 1, d de x. Aqui já não podemos associar diretamente a uma regra da tabela, porque este argumento aqui é 3x mais 1, e aqui o argumento é simples, como vem na tabela, x, ou pode ser cosseno de u, d de u, mas aqui não. O diferencial é de x, mas o argumento é outra coisa. Então, é nesse caso que nós aplicamos o método de substituição. E como percebemos, o que temos que substituir neste caso aqui é o argumento, que é muito composto, temos que substituir por algo simples. Então, escrevemos aqui, este argumento composto aqui, complicado, tem que ser algo simples, t. Já está. Então, daqui, o que faremos? Daqui, expressamos o x em ordem da nova variável. Então, x fica t menos 1 sobre 3.
E de igual modo, expressamos também o d de x. O diferencial de x também temos que achar aqui, porque tem que estar em ordem da nova variável. Derivamos isto aqui, dá 1 sobre 3 d de t. Então já está. Temos aqui o diferencial de x, temos aqui o x, temos aqui um novo argumento. Então, esta integral, ou podemos resolver aqui embaixo. Podemos dizer que essa integral é i, e passamos por aqui. Então, ficará integral de cosseno, não de 3x mais 1, mas agora de t, vezes d de x está aqui. 1 por 3 d de t, igual. 1 sobre 3 é o quê? É uma constante, podemos tirar do sinal de integração. Então fica 1 sobre 3 integral de cosseno de t d de t. Cosseno de t d de t podemos associar diretamente a uma regra da tabela. E integral de cosseno é seno. Nós ficamos com 1 sobre 3 seno de t, mas c por tratar-se de uma integral indefinida. Mas no método de substituição, o que tem que acontecer? Depois de encontrar a solução, que é esta, temos que voltar a variável de início, que é x. Então temos que expressar esse t em ordem de x. E já está tudo aqui. T é 3x mais 1. Então fica 1 sobre 3 seno de quê? De 3x mais 1. Então, esta é a solução, usando o método de quê? De substituição. Então, vamos lá tentar este mesmo exercício, agora usando o método de introdução no diferencial, para que possamos ver qual é a diferença. Então, tenho aqui o mesmo exercício, mas agora é para resolvermos usando o método de introdução no diferencial. Diferencial, este que está aqui, d de x. Esse é o sinal de diferencial. Diferencial é a ordem de x. Então, como no exercício passado nós substituímos 3x mais 1, então é isto que nós temos que introduzir no diferencial. Então, vamos fazer isso um rascunho aqui, que é, temos o argumento 3x mais 1. Este argumento aqui queremos meter no diferencial, ficar assim. Já está no diferencial. Agora, metendo isto aqui no diferencial, o que nós obtemos? Então, o diferencial disto aqui é igual ao quê? Sabemos que diferencial, em primeiro lugar, é o quê? É derivada disso aí mesmo. 3x mais 1, derivada disso aqui dá 3. E depois, d de x. Então, está claro que diferenciando este argumento aqui, temos 3x d de x. Este d de x já temos aqui, mas surgiu algo novo, que é o 3. Ok. Agora já está claro. Então, o que vamos fazer? Vou escrever aqui, isto é i. Então, i passa para aqui. Então, vamos lá meter este argumento no diferencial e vemos quais são, o que temos que fazer para corrigir a integral. Então, vai ficar assim. Cosseno de 3x mais 1. O argumento entra no diferencial de uma forma simples. 3x mais 1. Já entra no diferencial. A pergunta é, será que isto aqui que nós tivemos aqui é exatamente igual a isto? Não, não é exatamente igual. Por quê? Porque o diferencial disto não dá d de x, dá 3d de x. Então surge um 3 aqui extra, que nunca esteve na integral inicial. Então é este 3 que nós precisamos de corrigir. Como? É só multiplicar a integral por um fator de correção, que neste caso será 1 sobre 3. E corrigimos esse 3 que surgiria daqui. E já está. Daqui é só integrar. Como podemos perceber, este argumento é igual ao argumento diferencial. Aqui temos u, aqui também temos u. Cosseno de u, d de u é tabela. A tabela diz que cosseno de u, d de u é o quê? É seno desse mesmo u. Então ficará seno do mesmo u.
que é 3x mais 1, mais C. E já está. Então, como pode-se ver, este exercício aqui com o método diferencial é mais simples. E com o método de substituição é um pouco mais complexo, mas tudo fica ao juízo da própria pessoa. Qual é o método que a pessoa sente segura, porque o importante é sentir seguro, resolver com segurança para obter a solução correta. Isso é o mais importante. Então, no que tange ao método de substituição, introdução no diferencial, é tudo. Obrigado.